Estamos de volta com Preliminar, a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, Cassia Carpes, técnico de futebol, ex-deputado estadual, ex-secretário. Belíssima história ligada à sociedade, eu disse, né? O futebol e a sociedade do Rio Grande do Sul. Nosso narrador, excelente companheiro, José Aldo Pinheiro, e o repórter Matheus Trindade, da nossa Rádio Bandeirantes AM 640, 99.3, Band News. Como é que vai ser o ano, patrão, da dupla Grenal? Olha, já falei ano passado, tem que rezar bastante para ver se vai conseguir algo bom. Eu não sei, tem que falar com a Patrícia, minha filha número 7. Esse vai dar bom. Bom, Cassia, você começou um projeto lá em São Borja, não sei se continua ainda, apoiando as divisões de base. Eu sou da época, meu primeiro jogo foi em São Borja. Eu conheci aquela Casa Amarela lá de fora, tudo certo. Ali perto do estádio? Fui lá, debutei. Foi tomar um vinho com o seu Margaret Smacker na casa dele? Tinha o tio de Grazia que me dava arroz. José Antônio de Grazia, narrador. Que me dava arroz de presente e tal. Então, meu primeiro jogo profissional foi lá em 1986, como repórter, já tinha sido plantão de estúdio. E o São Borja tinha o Mimoso, né? Aquele ônibus que ficou famoso, que viajava o estado inteiro, sempre de ônibus e sempre com o Mimoso, e o Mimoso aguentava. Depois pedalou, não conseguiu mais voltar a ser o Grande São Borja. Um dia voltaremos a ter o Grande São Borja, estamos assistindo A fronteira lá. toda não tem futebol. E você tentou recuperar via divisões de base. Como é que foi aquele projeto? Como é que está andando? A pergunta é boa para que eu possa dizer o que deu errado. Em primeiro lugar, é muito difícil fazer com essas distâncias. O custo é muito alto. Sim. Tu conhece? Sim. Tu é de São Luís Gonzaga. Sempre foi difícil. Muito difícil, o custo muito alto. Aí vem a briga política na cidade, lá com o cara que estava ajudando, era de um partido, o prefeito, o outro não queria ajudar com ônibus, começam a prejudicar aquilo que é da sociedade. Tá? E aí não tem ônibus, e aí tu tem que viajar. O São Borja, nessa volta, disputou 3 vezes, só saiu fora da competição, as categorias de base, de 15 a 17, contra a dupla Grenal. Portanto, chegava até o mata-mata com a dupla Grenal. Eu me lembro o Klemer ainda São Borja decidir. Eu, como vice-presidente e fundador, eu tive a ideia. O Giba, foi lateral do Grêmio como presidente. Exatamente. Mas aí, nós tínhamos uma projeção, a partir do 3º, 4º ano, nós voltarmos no profissional. Aí começou o problema e deu errado. Por que deu errado? A emoção, não a razão, deu errado. Eu liguei para o meu diretor de futebol, disse, aguarda um pouquinho, que nós temos que levar um treinador que conheça o futebol gaúcho e que leve 3 ou 4 jogadores da sua confiança, aquela coluna fundamental, um goleiro, um zagueiro, um volante e um centroavante. O resto nós completamos com a gurizada aí na primeira fase. Aguarda até a semana que vem que nós vamos... Eu estava pensando em levar levar o Beto, que está hoje no Passo Fundo. Já um treinador experiente. Beto Campos. De São Borja, meu centroavante, e já poderia ir. Um homem decente. E muito bem, está com uma carreira brilhante já pela frente. É. Pensei, digo, isso vai dar certo, vai chamar a cidade, vai apoiar, porque foi assim que eu comecei treinador. Quando o São Borja precisou, era eu, o da casa, que leve a estrutura do time. Uma identidade com o público local. Mandei ele esperar até a semana que vem. Sabe o que aconteceu? Quando na semana que vem que eu liguei para o cara, o diretor de futebol disse o seguinte, não, já estou com o time pronto. Ele trouxe uma barca lotada do Mato Grosso, de São Paulo, jogadores veteranos. Foi um erro gritante. O time foi para a 2ª divisão, não ganhou um jogo e teve que fechar. Isso prova como é que se faz uma má campanha. Não foi para a 2ª que tu quer dizer? Começou... Não, ele estava na 2ª, que hoje é a 3ª, Sim. né? 3ª. Tá? Naturalmente, não ganhando um jogo, ele não se classificou e acabou fechando. Para o acesso? Não, é isso. O acesso. É. Na primeira fase, não ganhou nenhum jogo e não passou. Projetou errado, não valorizou nenhum jogador, perdeu toda a gurizada. Trouxe um grupo de jogadores... De bonde ele trouxe? De bonde, não sei quem ganhou dinheiro. Tá? E, naturalmente, quebrou a cidade, perdeu a confiança. Sim. Fechou de novo, está fechado. Então, o que se pode fazer? O que eu sugiro aqui para o Noveleto, meu amigo Noveleto, é que ele faça um projeto gaúcho para as categorias de base. Por exemplo, quem sabe 2016, voltar de 15 a 17 anos fazendo preliminares dos profissionais.
incentivar, dar incentivo. Não pode um time do interior pagar arbitragem. O time do interior tem que ter facilidade para se locomover, estadia, tem que ter ajuda da federação. Tu só vai fazer um projeto igual a Alemanha fez se tu conseguir entrar nas escolas e nos clubes, nas categorias de base, com a federação ajudando. E botar bons professores. Bons professores. Laone Luz está aí, tem um monte de gente que tem trabalhar. Gente boa, fazer um grande projeto. Eu quero conversar com o Novelê depois. Se Deus quiser, nós fazer um projeto estadual. E sabe, largamos tudo, eu largo revitalização do esporte. Vamos lá para a federação. Revitalização do esporte a partir das categorias de base. E também as prefeituras, as escolas. O futebol, o esporte escolar é fundamental, não só para o cidadão, Zé Aldo, mas também para o garoto se firmar na escola, na educação, e automaticamente vai se descobrir muitos valores. Mas ninguém vai vir de longe. Aí depois, quando... E cadê aquele guri que estava jogando bem? Eu perguntava para ele. Está lá no Grêmio. Tá, mas e como é que o Grêmio levou? Ah, perdemos. Tá, e o outro? Ah, foi para o Fluminense. Mas como é que perdemos? Como é que pode perder? Então, não isso tinha um prova... papel, não tinha nada. Isso prova de que a federação tem que ter Fiscalização. Instrumentos de preservar o formador. O São Paulo não pode perder, o time inteiro não pode perder o jogador que é dele, que foi feito nas categorias de base. Automaticamente ele tem que faturar, porque a única forma, a dupla Grenal não vende para o exterior, o interior vende para a dupla Grenal, para os grandes clubes, e consequentemente é aí que está. Então se tu não tem essa base, essa sustentação de tranquilidade de que tu fez o jogador, tu é dono do jogador, não tem futuro nenhum. Vamos deixar uma pergunta no ar para o Cassiá responder depois do intervalo, com bastante tempo, no nosso último bloco, que ainda será bem prolongado. Sobre o futuro do futebol, se tem saída para o futebol brasileiro, o que nós temos que modernizar, o que tem que mudar na mentalidade dos dirigentes? O Cassiá foi jogador, foi técnico, foi dirigente, foi deputado, foi secretário, trabalhou com político, foi trabalhou com presidente de sindicato, fundador de do sindicato dos atletas. Então pode nos dizer por onde recomeçar. O Dunga e o Gilmar estão tentando recomeçar, não sei se o Galo é o cara. Querem deixar mais alguma questão no ar para o Cassiá aí? O Cassiá falou de um projeto envolvendo federação, portanto uma iniciativa privada montando um projeto de desenvolvimento do futebol nas categorias de base. A pergunta que eu deixo é, ele trabalhou nas estruturas do Estado como deputado, como homem público, como político. Por que o Estado não tem políticas de desenvolvimento para o esporte no Rio Grande do Sul? E uma boa pergunta. E outra, Grêmio Internacional especialmente, fazem o que o Estado deveria fazer. Dão escola, dão não sei o quê e tudo mais. Tá? Muito fazem parte do que o Estado deveria fazer. Matheus, quer deixar uma pergunta para o Cassiá? Só daí dentro do futebol, colocar da situação do técnico estrangeiro no Brasil. Qual é a opinião do Cassiá, dando o exemplo do Diego Aguirre, né, no Internacional? E ampliando esse leque aí, a solução para o Grêmio é esta que está implantando o Filipão? A seguir, tem tudo isso e muito mais.